As novas promessas de restauração. Capítulo 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que fez a terra. O Senhor que formou para estabelecê-la, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu te responderei e te ensinarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e das casas dos reis de Judá derribadas junto aos contrafortes e à cerca, onde chegaram para pelejar contra os caldeus, para enchê-las de corpos de homens mortos, aos quais eu feri em meu furor e minha ira, pois escondi meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu lhe trarei saúde e cura, e os curarei, e lhe revelarei a abundância de paz e de verdade. E farei voltar os cativos de Judá e os cativos de Israel, e os edificarei como no princípio, e os limparei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. E perdoarei todos os seus pecados com que pecaram contra mim e com que contra mim se rebelaram. E esta cidade será para mim de nome de alegria, pelo louvor e pela glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe farei. E temerão e tremerão por causa de todo o bem e de toda a paz que eu lhe concederei. Assim diz o Senhor, neste lugar do qual dizeis que está deserto, sem homens e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homem e sem morador e sem animal. Ouvir-se-á ainda a voz de gozo e de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, a voz dos que os dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, porque para sempre a sua misericórdia, a voz dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, porque farei que torne os cativos da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: neste lugar deserto, sem homem e sem animal, e em todas as suas cidades, ainda haverá moradas de pastores que façam repousar seus rebanhos, nas cidades das montanhas, nas cidades de Cefelá, nas cidades de Neguebe, na terra de Benjamim e ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Ainda passarão gados pelas mãos do que os conta, diz o Senhor. As instituições do futuro. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça e executará a justiça e equidade na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém habitará segura e se chamará: O Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: não faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes e levitas faltará varão que, diante de mim, ofereça holocausto e queime oferta, e que faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor: se puderes invalidar minha aliança com o dia, e minha aliança com a noite, de maneira que não haja dia nem noite a seu tempo, então poderá também invalidar-se minha aliança com meu servo Davi, para que lhe falte filho que reine sobre seu trono, e minha aliança com os levitas e sacerdotes, meus ministros. Assim como não pode ser contado o exército do céu, nem a areia do mar se pode medir, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que me servem. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Não tens visto o que fala este povo, dizendo: As famílias que o Senhor escolheu agora as desprezou? Assim desprezaram o meu povo, que a seus olhos já não é povo, pois assim diz o Senhor: se não permanecer minha aliança com o dia e a noite,
Se eu não colocar as leis do céu e da terra, também desprezarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para não tomar de sua descendência quem seja senhor sobre a posteridade de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque eu farei voltar seus cativos e terei compaixão deles. Jeremias admoesta a Zedequias, capítulo 34. A palavra do Senhor que veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra sob o domínio de sua mão, e todos os povos pelejam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, a qual disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entregarei essa cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará com fogo. E tu não escaparás de uma mão, mas certamente serás aprisionado, e em sua mão será entregue, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada. Em paz morrerás, e assim como queimaram especiarias aromáticas por teus pais, os reis passados que te precederam as queimá-la-ão por ti e te pratearão, dizendo: Ai, Senhor, por que eu falei esta palavra, diz o Senhor. Falou o profeta Jeremias a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. E o exército do rei da Babilônia peleja contra Jerusalém e contra a cidade de Judá, que restaram contra Laquis e contra Azeca, porque das cidades fortificadas de Judá só restaram estas. A liberação dos servos hebreus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez acordo com todo o povo que havia em Jerusalém para lhe apregoar a liberdade, que cada um deixasse livre seu servo e sua serva, sendo hebreu e hebreia, que ninguém usasse os judeus, seus irmãos, como servos. Ouvindo todos os príncipes e todo o povo que entrou no acordo de deixar livre cada um a seu servo e cada um a sua serva, que ninguém os usasse mais como servos, obedeceram e os deixaram. Porém, depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas, que deixaram livres, e os sujeitaram como servos e servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, deixará ir cada um o seu irmão hebreu, que lhe fora vendido, 6 anos lhe servirá e o deixará livre. Porém, vossos pais não me ouviram nem inclinaram seu ouvido, e vos converterá e fizera o que era reto diante de meus olhos, anunciando cada um a liberdade de seu próximo, e te eis feito acordo em minha presença na casa na qual é invocado meu nome. Porém, tornaste a profanar meu nome e voltaste a tomar cada um a seu servo e cada um a sua serva, que haveis deixado livre conforme sua vontade e sujeitando-os para que vos sejam servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me destes ouvidos para apregoardes cada um a liberdade de seu irmão e cada um ao seu próximo. Eis que eu aprego liberdade, diz o Senhor, a espada e a peste e a fome, e vos porei por espanto diante de todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transpassaram minha aliança, que não confirmaram as palavras do acordo que fizeram em minha presença, dividindo-o em 2 partes, o bezerro, e passando pelo meio delas. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os oficiais e os sacerdotes e todo o povo da terra, os que passaram entre as partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram sua morte, e seus cadáveres serão pastos das aves do céu e dos animais da terra. E Zedequias, rei de Judá, e seus próprios príncipes entregá-lo-ei
nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia que se retirou de vós. Eis que eu mandarei, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão com fogo, e reduzirei à desolação as cidades de Judá, até deixá-las sem habitantes.